Sou Jaqueline, proprietária da Fasma Horário Imóveis. Tenho mania de professora, porque dei aula muitos anos na universidade. Então eu acabo falando e transformando a minha vida, o meu dia a dia, não estando mais na sala de aula, com esse veio, né, que eu gosto muito. E estava contando ali para o nosso colega que o meu objetivo nessas reuniões é compartilhar conhecimento, né? Porque você tratar de investir, né, o seu dinheiro, né, que você tirou o dinheiro do bolso, você tem que saber onde é que você está colocando, para você não entrar realmente numa armadilha. Por isso o nosso tema, oportunidades e armadilhas, né, no contexto aí de quem quer investir em imóveis de leilão, sejam eles da Caixa Econômica Federal ou de qualquer outro banco, né? Hoje eu sou corretora da Caixa Econômica Federal, mas presto serviço e consultoria para vocês que queiram comprar em qualquer banco, porque os editais é o segredo, né? De cada banco, o segredo está no edital. Então não existe a mudança pelo fato de ser Caixa, Banco do Brasil, Santander, Inter. Não importa. O que importa é que a gente precisa de entender que existem muitas oportunidades, sim, mas existem também armadilhas e é por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar isso com vocês. Então vamos lá, gente. Entre o lucro e o prejuízo existe uma distância enorme, né? É um buraco negro que existe aí entre o lucro e o prejuízo. Porque lucro a gente pode ter e é o nosso objetivo. Quem quer ter lucro aqui? Eu. E quem quer prejuízo? Ah, não. Então, bom. Glória a Deus. É um segredo mal guardado do mercado imobiliário brasileiro e também o maior buraco que alguém pode cair se não souber o que ele está fazendo. Então, a ideia eu vejo, gente, eu sou corretora da Caixa, trabalho há quase 20 anos para a Caixa Econômica Federal. E vejo um cenário que ampliou, triplicou, quadriplicou a venda de imóveis de leilão e nós vamos falar isso mais à frente. Só que eu percebo, porque eu estou no dia a dia, nem sempre as pessoas estão preparadas para fazer todas as análises que são importantes. Então eu não estou aqui para poder falar de que todo mundo vai ficar milionário e que vamos ganhar muito dinheiro. Eu estou aqui para falar que podemos sim ganhar muito dinheiro, como eu já ganhei e como eu já fiz várias pessoas ganharem, muitas. Já intermediei mais de 400 imóveis na Caixa Econômica Federal e já vi muita gente que me ama de paixão, porque ganhou milhões, né? Mas a gente precisa também ter a convicção que para isso tem que ter estratégia, né? Senão não rola. Então, por exemplo, vou contar para vocês uma história real. Eu tenho um cliente que é investidor e ele chegou naquele nível seguinte: eu já compro, eu já sei, papapá, não vou nem perguntar mais nada não, porque eu já comprei vários imóveis. Quantas vezes ele já me ligou? Acabei de fazer uma proposta para você aí, dia de Natal. Ele comprou uma casa grande num condomínio chamado Condados da Lagoa, em Lagoa Santa. Ele comprou a casa mais ou menos 600 mil, salvo engano. Essa casa vale próximo aí de 2 milhões. Porém, a questão da gente achar que sabe muito, esse que é o problema. A gente acha que sabe muito e vai ver que não sabe. Porque a gente precisa estar todo dia lendo, estudando, o manual muda toda hora dentro da Caixa. Se você me perguntar, muitas coisas eu sei de cor e decorado, é claro. Mas eu nunca sento na cadeira do conhecimento pleno. Eu sempre releio os manuais. Aí o que aconteceu? Ele descobriu que tinha um débito de condomínio de 80 mil reais. E sabe quem vai ter que pagar? Adivinha? Ele. Por quê? Um edital de um leilão, ele tem normalmente 96 páginas. 96 páginas.
Será que todo mundo lê as 96 páginas? Não. E lá no edital consta que, se no condomínio, isso é uma dica importante para vocês, se no condomínio não for um condomínio constituído com CNPJ, condomínio, porque condomínio é uma coisa, associação é outra. Então você precisa descobrir se é condomínio ou se é associação. Porque se for associação, a Caixa Econômica Federal não paga os débitos referentes a condomínio em atraso. A não ser que essa associação esteja registrada na matrícula do imóvel. O que na maioria das vezes não está. Ele é advogado, papapá, mas não vai adiantar. A Caixa vai falar o seguinte: você leu o edital, filho? Não. Você perguntou para sua corretora? Não. Então, paga 80 mil. Pronto. É simples assim. Não tem essa questão de amizade, de não sei o quê, de dar um jeitinho. O edital é a Bíblia do leilão. E é lá que encontra-se a regra. Então, essa armadilha aqui, ó, ele caiu. Fiquei muito triste. Mas é algo que, ainda mais agora que a Caixa não está pagando mais 100% dos débitos, como pagava antigamente. Hoje, o cliente ele paga uma parte desses débitos. Até 10% do valor de avaliação do imóvel, o cliente é que vai pagar. Então, essa informação, ela passou despercebido, porque ele se sentia bastante seguro, ok? Então, aqui, gente, o momento agora que eu tenho aqui para dizer para vocês é que nós temos sim uma oportunidade de ter conhecimento e utilizar esse conhecimento ao nosso favor para que a gente saia na frente. Beleza? Vejam para vocês verem a questão das oportunidades. Como que mudou o mercado. Então, já falei para vocês aqui que essa é uma decisão que nós temos que tomar. Agora, né? A decisão que a gente tem que tomar é que queremos investir, sim, mas temos que ter o conhecimento de todas as estratégias. Por quê? Aqui, gente, ó, fala o seguinte. Olha o crescimento nos 2 últimos anos. Nós tivemos um crescimento de 2022 para 2024 de 228%. Em 2022, a Caixa vendeu 7.700 imóveis. Em 2024, ela vendeu 25.500 imóveis. Imagina, de 7.700 para 25.500. É uma tendência e não vai recuar. Se vocês verificarem o seguinte, as buscas dos imóveis no leilão no Google aumentaram em 3.000%. 3.000%. Essa avaliação foi feita aí no último ano. Ex-auditores concursados. Um auditor ganha bem? Ganha bem ou não ganha? Largaram o serviço público. Agora eu quero ganhar milhões. Estão ganhando lá milhões, 100 milhões. Isso é pesquisa, gente, que eu trouxe para vocês na Veja, de entrevistas. É dado real que a gente está contando aqui para vocês verem. Na minha época, quando eu comecei com leilão, eu dava cursos, inclusive para os corretores da Caixa. Todo mundo morria de medo de comprar um imóvel. Hoje, todo mundo compra e não tem medo, mas tem que ter um pouquinho também. Por quê? Não é o medo, porque o medo vai estagnar a pessoa. É responsabilidade. E o que a gente vê é que virou moda, né? Virou moda. E aí, esse aumento substancial.
Os imóveis, eles são vendidos com real desconto, sim. Houve uma época que nós conseguiríamos aí 100, 150% de lucratividade. Essa época não existe mais. Essa é a verdade. Então, eu não estou aqui para virar e falar, você vai ganhar 150% no imóvel. Ok? Mas você pode ganhar sim, 40%, 30%. E eu quero saber o seguinte, qual aplicação financeira vai te dar hoje essa rentabilidade? Hã? Tem alguma aplicação? Porque quando era 100%, eu já ganhei 100% no imóvel. Comprei um imóvel por 22 mil, vendi por 55. Já ganhei. O meu que eu moro, onde eu moro, é bom, Hernani? Tenho aqui pessoas que moram lá no meu prédio. É bom ou não é? Eu comprei. Quanto que vai? Ó, não tem nada combinado não, hein? Ele, por exemplo, é meu vizinho que eu não conhecia, porque lá tem 80 pessoas que moram. É ou não é? Então eu nunca vi ele na minha vida. Foi hoje que eu vi. Quanto que vale um apartamento lá no nosso prédio? 3 quartos vai ganhar de 760 a 810. 760 a 810. O meu é 3 quartos e 3 vagas no último andar. Olhando assim, ó, lá pro Mineirão. A vista é definitiva. Sabe por quanto que eu comprei? Chuta. Mais um pouquinho. 360. Cutuca o vizinho aí, ô. Pega a bênção. Cutuca. Cutuca. Cutuca, gente. Pega a bênção. Uai, gente, vocês têm que cutucar, porque isso é bênção. Ok? Ganhei quantos por cento? Perfeito? Então, é disso que eu tô falando. Ok? Vamos lá. Vou dar para vocês alguns exemplos. Cadê a casa? Tinha uma foto aqui de uma casa que eu vendi num condomínio fechado. Tem a casa antes e depois. Vai aparecer a foto aqui em nome de Jesus. Amém? Ah, manda a foto no grupo. Então, a casa antes e depois. Meu cliente comprou a casa por 1.200.000 num condomínio fechado lá em Nova Lima. A casa hoje vale 5 milhões. 5 milhões. Então, eu falo de um lugar que é realidade. Vamos lá. Aí ela vai mandar a foto lá no grupo. Esse aqui são 2 exemplos de arrematação que eu fiz agora, recente, para mim. Porque eu não contei para vocês que já intermediei aí mais de 400 imóveis. Em outubro do ano passado, eu arrematei um imóvel, que é no edifício Mondeu, ali no Castelo, na rua Cecília Fonseca Coutinho. Quem conhece o Castelo aí? O imóvel que eu arrematei por 323 mil vale 500 mil. Imagina quanto que eu dei de entrada. 16.500. Em um mês, o imóvel estava vazio. Já reformei e está alugado. Você comprou financiado? Comprei financiado. Dei 16.500 de entrada, financiei o restante, pago uma parcela de R$ 3.400. Sabe por quanto que está alugado? 3.750. Ainda sobrou um dinheirinho. Viu? O dinheiro entrou de um lugar e foi para o outro. É inteligência. Então, a minha palestra aqui é usar a inteligência a seu favor. Em patrimônio, é usar dinheiro do banco em seu favor. Se puder financiar, gente, mesmo se você tiver dinheiro para pagar à vista, não compre à vista, compre financiado. A lucratividade, existe uma calculadora do leilão
que eu tenho desenvolvida, essa calculadora, gente, não é algo... Tudo que a gente tem, primeiro, são muitos anos de estudo. É teste. É fundamento. Nada é de um dia para a noite. Perfeito? Quando eu comecei a trabalhar com leilão, eu nem imaginava que eu ia gostar, ia virar essa vontade louca de permanecer. Então, a gente vai criando as ferramentas para nos auxiliar. Então, a calculadora do leilão, você coloca lá o preço que você comprou, o preço que ele vale, tudo que você gastou, o imposto de ganho de capital que você vai ter. Você projeta que você vai gastar tanto, você pode gastar tanto com um advogado, com um processo de missão na posse. Então, você vai projetando tudo isso e utilizando essas ferramentas a seu favor. E não ir na emoção. Quanto mais você utilizar a emoção na hora do leilão, é pior para você. Ok? Então, aqui, ó, esse imóvel aqui, eu comprei, tá lá alugadinho. Qual é o dinheiro que eu usei do meu bolso? 16.500. Eu estou utilizando dinheiro do banco para fazer patrimônio para mim. Que é uma outra... Eu não estou incentivando ninguém a fazer dívida não, tá, gente? Mas existe a dívida saudável. E aquela dívida que não é saudável. Essa dívida é uma dívida saudável. Quer saber de outra dívida? Vocês não vão pensar que eu sou uma pessoa endividada, não. Porque eu não sou. É prosperidade. O minha cabeça é de prosperidade. Esse outro aqui. Vocês viram que eu mandei ontem no grupo uma foto minha com as pernas assim sentada no chão? É para vocês verem mesmo. O meu dia a dia. Estava lá sentada no chão. Eu arrematei esse imóvel aqui dia 4/4. Agora. Esse eu paguei à vista. Ué, Jaqueline, mas você não está falando que tem que fazer financiado? Tô. Quer saber o segredo? Quem é dono de empresa aqui? Tem empresa, CNPJ, 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 CNPJ. Sabe o que eu fiz? Fui lá no banco, peguei um Pronamp. Já ouviu falar do Pronamp? Quem já ouviu falar do Pronamp? Não? Então, gente, pega a benção, cutuca ele aí. Meu filho, pega a benção. Pega a benção. Toda vez que eu falar uma coisa aqui, você vai cutucar o vizinho aí. Combinado? Fui lá, peguei o Pronamp. O Pronamp, gente, é um empréstimo que o dono de empresa pode fazer de acordo com o seu faturamento. Ele pode utilizar esse empréstimo uma vez por ano, com uma taxa de juros subsidiada e com 11 meses de carência para você começar a pagar a prestação. Eu peguei 123 mil em dezembro, coloquei no meu bolso. Depois veio um tanto de coisa, eu viajei, fui para o Canadá, até tinha esquecido o dinheiro. Eu falei, meu Deus, eu tenho que gastar esse dinheiro. Porque daqui a pouco eu começo a pagar as prestações. Não é 11 meses de carência? Fui lá, arrematei o imóvel. Era dinheiro meu? Não. É dinheiro de quem? Do banco. Arrematei, dia 4, assinei a escritura essa semana, dei a entrada no cartório, ainda está no cartório registrando. Quinta-feira da semana passada, ele entrou com pedido de registro. Daqui a 5 meses, eu vou começar a pagar a minha primeira prestação do Pronamp. Até agora, eu não paguei nada. Eu peguei o imóvel ontem, em nome de Jesus, eu vou vender esse imóvel em 2 meses. Amém? Amém. Vou vender. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o dinheiro da venda do imóvel, comprei por 116. Quanto que eu estou anunciando? 198.500. Só. Vai, só uma pinturinha. Tampar os buraquinhos, deixou tudo lá. E eu não vou fazer reforma gigantesca. Por quê? Para não onerar mais ainda. Tudo que eu coloquei na minha calculadora do leilão, eu já estou tirando. Eu coloquei lá como 5 mil reais que eu ia gastar com um advogado de missão na posse. Porque quem está comigo, tá?
Ao invés de pagar 10 mil, 15 mil, 30 mil, vai pagar 5, 7, dependendo do caso. Porque um advogado, tem algum advogado aqui? Quem é advogado? Você é advogado. Um processo de missão na posse, eu estou falando alguma mentira aqui? Vai gastar 15 mil? Estou falando mentira? Tem advogado que cobra 30, tem advogado que cobra 20, mas a minha turma, né, do clube do leilão não vai pagar isso não. Mas eu coloquei na minha planilha, que eu ia gastar lá 5 mil reais. Vou gastar? Não, já estou com a chave, peguei ontem, mandei para vocês verem. E o imóvel é ótimo, em Betim, né? Alexandre também comprou imóvel em Betim. Não foi rápido, Alexandre? Já vendeu? Tá vendido. Ô, benção! Esse dinheiro já vai para outro imóvel, não vai? Aê! Entenderam? Então, eu trabalhei com esses 2 imóveis aqui com dinheiro do banco. Um usando o Pronamp e o outro usando o financiamento. Agora, imagina o seguinte. Não quero vender mais não. Tudo bem, gente, eu alugo. Eu vou ter mais de 1% no aluguel do imóvel. Se em 5 meses eu não vender o imóvel, coisa que eu acho que é impossível, porque ontem eu estava lá com o encarregado, ele falando, Jaqueline, todo dia tem gente me procurando aqui se tem imóvel para alugar, se tem imóvel para vender. E o imóvel é bem localizado, é perto da Fiat. Então, se eu não vender, o que eu vou fazer? Alugo. Eu tenho dinheiro hoje guardado para quitar lá o meu empréstimo Pronamp? Tenho. Claro, eu não vou fazer as coisas assim. Agora eu vou assumir uma prestação grande de quase 5 mil reais sem ter uma reserva. Se eu precisar, eu vou lá e pum, quito. Ok? Mas eu quero saber de quitar imóvel? Eu não. Eu quero dívida saudável. Cutuca aí, ó. Vai ter uma dívida saudável, meu filho. Cutuca aí. Cutuca todo mundo. Pega a visão. O Jô Soares está fez uma entrevista com o Nelson Gonçalves, falando o seguinte, você tá rico, né, Nelson Gonçalves? Você tá rico, você tá rico, você tá rico. Como é que é isso aí? Como é que faz para ficar rico? Aí ele falou, eu comprei tudo em imóveis. Então, qual que é a charada aqui do entrevistador, que é, né, o entrevistador, com o Nelson Gonçalves? Mostrar o seguinte, aquela velha máxima, que quem compra imóvel, quem compra terra, não erra. Porque muitas vezes a expectativa da gente, muitas pessoas me perguntam, agora, o momento que nós estamos vivendo hoje, econômico, é um momento de compra ou é um momento de venda? Sim, mas hoje, até mesmo a venda, ela sim. Mas o mercado financeiro está com a torneira fechada. Em função de quê? Em função de falta de funding. O que é o funding? O mercado financeiro, o sistema financeiro brasileiro, gente, ele funciona da seguinte forma. O banco tem lá o dinheiro dentro da poupança e dentro do FGTS para emprestar para as pessoas. Hoje as pessoas estão tirando o dinheiro da poupança para fazer outras aplicações. Com pouco recurso na poupança, o banco fica sem dinheiro. O que ele faz? Ele aumenta a dificuldade do crédito. Então hoje o crédito está muito mais difícil. Por quê? Porque o banco está sem recurso. Por isso que o momento está mais favorável para compra do que para venda. Essa semana nós tivemos uma notícia boa no Minha Casa Minha Vida, que aumentou a faixa de financiamento, né, para o pessoal de renda média. A renda vai chegar a 12 mil reais. Ou seja, e o percentual de financiamento que estava 50%, que diminuiu, vai aumentar para 60%, 70%, né? 60%. Então, aumentou um pouquinho, vai melhorar um pouquinho a vida de quem está comprando imóvel nessa faixa de renda para poder vender.
Então está mais favorável para comprar do que para vender em função. Mas isso é assim, o mercado financeiro sempre foi assim. Daqui a pouco melhora de novo. Perfeito? E é muito interessante você comprar na baixa para vender na alta, né? Então é momento favorável para quem quer comprar. Porém, gente, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Por que que nem tudo que brilha é ouro? O que que acontece? Eu contei para vocês que quando eu comecei, era a época dos anos de ouro. A Caixa pagava tudo, uma verdadeira mãe, ok? Todo condomínio, todas as dívidas de IPTU. Agora não. Agora podem existir dívidas ocultas. Vejam bem, eu vou dar um exemplo para vocês. O que está falando aqui? Eu até peço desculpa para vocês em relação a esse slide. Da próxima vez não vai ter isso mais. E nós vamos fazer o churrasco. Como é que é, Otto? O churrasco e prosa. Porque eu combinei ali com o Otto que todo mundo que está aqui, nós vamos arrematar. Perfeito? Então nós vamos fazer esse combinado dessa turma. Arrematando, nós vamos fazer o churrasco e prosa. Aí eu vou levar um telão daqueles bem grandão, que não vai ter problema de enxergar nada. Mas eu vou contar tudo para vocês, então. Então, no condomínio, gente, é um perigo. Eu quase caí numa armadilha, agora, recente, do imóvel do Camargos. E eu tenho certeza que alguém caiu e vai tomar um prejuízo enorme. Por quê? Eu falei muitas coisas boas, mas aqui existem as dívidas ocultas. Como a Caixa hoje não paga mais 100% dos condomínios, ela vai pagar 10%, tudo que ultrapassar os 10% do valor de avaliação do imóvel. Então, se o imóvel vale 100 mil, por exemplo, você vai pagar 10 mil de condomínio. Você. Então, você tem que colocar isso na sua planilha. Porque, no meu exemplo, o imóvel vale 100 mil. Se ele tiver 23 mil de débito de condomínio, a Caixa vai pagar 13 mil e você vai pagar 10 mil. Porém, 10% do valor do imóvel. De avaliação. Vou dar um exemplo de novo. Imagine que nós estamos arrematando um imóvel avaliado por 100 mil. Você arrematou ele por 50 mil, por exemplo. Ok? É a avaliação, não é quanto que você comprou. Você pode ter comprado por 50, por 60, por 30, por 22, igual eu já comprei. Ok? Mas ele vale, a Caixa avaliou. Porque quando a Caixa coloca um imóvel para vender, gente, ela tem dois parâmetros. Ou é o valor de avaliação que o engenheiro da Caixa fez, porque o engenheiro da Caixa, ele obrigatoriamente, uma vez por ano, ele tem que avaliar todos os imóveis retomados. Ou é a avaliação feita pela prefeitura, ok? Tá dando para entender? A avaliação da prefeitura, se ela for maior, o preço de avaliação do imóvel que vai ser colocado lá, vai ser utilizada a avaliação da prefeitura. Se o... Oi, pode. Esse valor que você está falando aí é o valor venal lá no condomínio? Não, né? Não, não é. Não é. É. O ITBI, ele nunca é calculado pelo valor venal, porque o valor venal é bem pequenininho. A Caixa, quando ela retoma um imóvel, ela vai consolidar a propriedade. O que é consolidar a propriedade? Eu sou dona e ninguém trisca. Ela pega a dívida do camarada, do ex-mutuário, quita com o dinheiro dela, ok? Vai no cartório, paga ITBI, transfere o imóvel integralmente para o nome dela, tira a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é que impede a venda.
Não é assim? A alienação existe em carro, em imóvel. E a Caixa, para fazer isso, ela tem que pagar o quê? O ITBI. Aí ela paga o ITBI. Para ela pagar o ITBI, a prefeitura fala, esse imóvel vale tanto. Porque a prefeitura é esperta. Ela quer arrecadar, perfeito? Então, se essa avaliação da prefeitura for maior do que a avaliação que o engenheiro da Caixa fez, o que vai constar na tela de venda lá é a avaliação maior entre essas duas, do engenheiro da Caixa ou da prefeitura local. E esse valor que está lá é a base que a Caixa tira para você se responsabilizar para os débitos de condomínio. Então, 10% desse valor, então no meu exemplo aqui, um imóvel avaliado por 100 mil, ok? 10%, 10 mil. Você vai pagar 10 mil. Só que se você levantar os débitos e verificar que existem lá 16 mil, 20 mil de débito, a Caixa só paga a diferença. Entendeu? É igual desse último convênio, tinha um débito lá de 28 mil preços. 28 mil. A Caixa pagou tudo porque foi o ano passado. Porque foi o ano passado. Isso mesmo, 28 mil de débito seu. Então, olha para você ver. Agora, esse ano, já não é mais assim. Então, o que acontece, Alexandre? Para comprar um imóvel, ó, tem que ficar mais esperto. Cutuca aí o vizinho e fala, ô, pega a visão aí, ó, fica esperto. Fica esperto aí, ó, cutuca. Fica esperto. Agora, sabe qual que é o problema aqui? Eu vou contar um segredo para vocês, mas eu vou contar o segredo que é seríssimo. Quem tá comigo, bate a mão. Quem tá comigo, bate a mão. Esse imóvel lá do Camargos, eu olhei os débitos do condomínio, no condomínio, olhei na garantidora atual, que era a LLZ, tinha 6 mil de débito. Só que tem um pulo do gato. A LLZ pegou a administração do condomínio há pouco tempo, tinha lá 5 anos. E tinha um débito na administradora anterior. Qual que é aquela administradora abençoada lá que você manda e-mail daquela advogada? A Siscom. Aí tinha um débito na Siscom. Imagina de quanto? 80 e tantos mil. 80 e tantos mil. Né? Margarete sabe disso também, o caso. Porque ela acompanhou esse caso. Então, tinha um débito de 80 e tantos mil. No dia do leilão, tinha mais de 15 pessoas concorrendo. Mais de 15 pessoas concorrendo. Agora, gente, cá pra nós. Vocês acreditam que aquelas 15 pessoas que estavam lá brigando no leilão sabia que tinha um débito de 80 mil na Siscom? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. As pessoas que foram lá foram preparadas para pagar 6 mil de débito, gente. Aí o valor dele vai lá pra cima. O valor dele vai para 30 mil. Aí outra coisa. E o lucro dele diminui. E essas pessoas que estavam lá concorrendo não sabiam disso. Você mudar uma conta. Você mudar uma conta de 6 mil para 7 mil para 8 mil, tudo bem. Agora eu viro para você e falo assim, agora você vai ter que pagar 30? Quem vai ficar feliz aí? Qual calculadora que aguenta isso? Entenderam? Então, é aí que tá. Porque o que vai lá pra cima, tudo bem. Tem um imóvel que vai à venda aí na semana que vem, que ele tem uns 50 mil de débito. Tudo bem, pode ter até 100. Mas a gente tem que ter certeza, os 10% cabe no meu bolso, cabe na minha condição, beleza. Aí você vai, vou ter lucratividade para isso? Nesse caso, a pessoa vai, infelizmente, amargar aí uma diferença. Outra coisa, aqui, estudo do edital. Várias pessoas fazem propostas sem ler o edital. No edital é que tem todos os detalhes, o que ela paga, o que ela não paga. Ah, Jaqueline, na Caixa tem, agora ela não paga nada? Em alguns casos ela paga, ainda tem. Então não existe mais uma regra geral.
tem algumas situações que a Caixa já coloca lá, vai pagar 100% dos débitos. Mas isso está onde? Nas entrelinhas. Isso está na leitura atenta do edital. Perfeito? Então, se você não lê esse edital, aquilo ali pode, você sabendo disso, você aumenta a sua competitividade. Porque naquele edital específico está pagando os débitos. Perfeito? Outra coisa, condomínio não verificado. Já até adiantei, o anterior, né? Já até falei sobre isso. O atual, então, provinha. Quantos lugares a gente tem que olhar condomínio em atraso? Vamos ver quem pegou a visão aqui, quem está prestando atenção. Quantos lugares a gente tem que ver? 1, 2 ou 3? Pra mim é 2, né? Olha, vocês vão ganhar um bis quem acertar. Quem acertar vai ganhar um bis. Quantos lugares hoje você vai arrematar, você precisa, ou você olhar, ou vai me pedir, já que você olhou nos 3 lugares? Falei! Eu ganhei um bis! Gente, esqueci. É 3 lugares. Olha, quais são esses 3 lugares? O condomínio, a atual administradora e a administradora anterior. Viram? 3 lugares. Vou comer o bis. Falei demais? Isso que dá. A Laura falou que era 3. Você falou, Laura? Então pronto, Laura. Parabéns pra Laura, gente. Eu também falou? Gracinha. O atual, o anterior e qual outro? O atual, o condomínio. Porque muitas vezes o condomínio, ele passou por uma época que tinha um síndico, pessoa física, que administrava o condomínio. Depois contrata uma empresa. Aí você tem que olhar no condomínio se tinha, na época que não tinha empresa que prestava serviço, se tem algum débito. Depois tem que olhar na empresa atual e depois da empresa anterior, que é a garantidora. Tá? Então ganharam o bis. O Hernani queria ganhar, viu? Perdeu o bis. Ocupação indevida. Veja bem, muitas situações o imóvel pode estar invadido, porque o bonitão passou lá, viu que o imóvel está vazio e falou, aqui que eu vou ficar. Inclusive em condomínios chiquetésimos. Eu já vi isso, gente. Eu estou falando de um lugar que eu já vi. Condomínio chique em Lagoa Santa, casa chique de 2 andares. Uma vez eu fui lá com o César, que é um cliente meu, e a porta estava aberta. É um outro caso interessante. A porta estava aberta, ele é policial civil. E a mulher dele também. Só que nesse dia ele estava paisando, não estava armado nem nada. Aí eu vi que a porta estava aberta, eu já fui entrando. Ele falou, Jaqueline, pera que eu vou buscar, eu vou pegar minha arma lá no carro. Eu falei, o que é isso, menino? Nós estamos entrando aqui. E fui ver, entrei, peguei um tanto de coisa, o cara já estava com colchão no chão, etc. Eu passei lá 2 dias depois, a casa já estava totalmente mobiliada. Totalmente mobiliada. Isso num condomínio fechado. Entendeu? Não sei como. Bem que esse condomínio é mais ou menos que fechado, que aquela portaria deles lá estava até sem porteiro, sabe? Lá em Lagoa Santa. Estava um condomínio mais ou menos. Mas com as casas muito bonitas. Então, o imóvel ele pode estar invadido, ele pode estar ocupado por uma inquilina e ele pode estar ocupado pelo ex-mutuário. Ou pode estar vazio. Então, é importante que a gente tente descobrir a situação do imóvel. E para isso a gente tem ferramentas, né? Eu acabei estando nesse lugar, me tornei um pouco investigadora. Então tem umas coisinhas assim que a gente faz, que a gente descobre tudo da pessoa. Então quando eu vou num lugar, porque dos meus trabalhos, né, é a negociação para desocupação. Então quando eu vou lá,
eu já sei muita coisa da vida do abençoado. Eu já sei se ele bateu na mulher, se ele tem problema com o vizinho, se ele usa droga. Então eu fico lá com essa carinha de santa, mas eu já sei muita coisa sobre ele. Porque existem ferramentas, quem faz a mentoria comigo, gente, aprende a ser um investigador. Na mentoria é uma das coisas que eu faço, onde eu vou ensinar você durante 1 mês e meio tudo que você precisa saber. Inclusive como investigar a vida dos outros. E do marido tem como? Do marido, não vá começar a investigar a vida do marido nem da esposa, gente. Porque vocês vão aprender coisas. Fala aí, ó. Pode me investigar, fala aí. Pode me investigar, ô bobona. Né? Então, a gente tem algumas ferramentas que eu vou ensinar na mentoria como que você investiga a vida da pessoa, tá? Por quê? Eu tenho que saber com quem que eu estou mexendo, tá? É importante isso, muito importante. Tem situações, gente, eu já me deparei com todo tipo de... Até com traficante eu já negociei. Até com traficante eu já negociei. Não estou fazendo apologia ao crime, pelo amor de Deus. Eu tô fora. Meu negócio é Jesus, amém. Amém? Agora, nós nos deparamos com vários tipos de pessoas. E se eu, infelizmente, foi necessário negociar com um traficante, porque o imóvel estava no território dele e ele estava invadido. Agora, ele vai ficar lá? Gente, pode ser o que for. Pode ser traficante, pode ser idoso, pode ser o que for, vai sair do imóvel. Não tem teretetê. Um cliente meu comprou um imóvel, que inclusive tem gangue aí que faz uma série de coisas, que dá o lance, arremata, eu posso contar isso para vocês depois com carta precatória, só que não pode usar carta precatória, ele utiliza isso, ganha um termo, né, do arremate. Aí o que o cara fez? Alugou a casa e colocou lá um lar de idosos. Imagina, um tanto de gente lá dentro, idosos, mais de 20, alugado, e o meu cliente comprou o imóvel. Teve resistência? Teve. Precisou ficar na justiça aí 1 ano? Precisou. Mas saiu à força, com escolta policial e caminhão de mudança na porta, as velhinhas tudo saindo. Olha a falta de responsabilidade dessa pessoa. Mas, gente, essa é a consequência, não é sua. Não é, a gente não pode ficar, porque uma das coisas que eu fiz um curso com o Márcio Micheli, vocês já ouviram falar do Márcio Micheli? Da Evo? É de inteligência emocional. E o que ele fala é o seguinte, aquela pessoa fez uma escolha, que foi o caminho do mal. Então ela está colhendo a consequência. Nós estivemos lá, vamos conversar, vamos negociar. Eu não quero, vai para a justiça. Se não vai no amor, vai na dor. Então esse é o meu papel. Eu tento mostrar para a pessoa, e na grande maioria das situações a gente consegue, outras a gente tem mais dificuldade, mas que ela precisa sair, porque as pessoas escondem, né, Alexandre? Olha, Desse último agora mesmo, eu paguei uns 2.500 para mim sair. Paguei a mudança dela, ela foi salvar um pouco, tanto do último. E como é que é o nome? Te agradeceu ainda. Mas ela fugiu, né, Alexandre? Nós tentamos falar com ela muito, fugiu. Exato, não achar ela. Rayane, né, o nome dela? Tá vendo como que a minha memória tá boa? Foi quando que você comprou, Alexandre? Foi? Quando que você comprou? Foi Outubro. Eu tentei achar essa Rayane, ela sumia, mas eu ia lá, e no final, é normal isso, no início a pessoa ficar resistente, depois negociou. Você ia perguntar? Quem ia perguntar? Eu queria só compartilhar uma experiência. Sim. Uma das coisas que eu aprendi, a gente tem que tirar a matrícula antes. O advogado está para me falar. Se tiver antes da retomada,
se a pessoa vê que não está conseguindo pagar e for lá e fazer um contrato de aluguel com um terceiro e averbar na matrícula, a gente tem que entender que eu acho que não tira se caso o averbado antes do arremate, né? Então aí nem na justiça tira. Se estipular um valor do aluguel lá barato, você tem que cumprir o aluguel, né? Aí eu não sei se ele está com problema nesse da justiça. A Fernanda vai falar mesmo do contrato de aluguel também tem um prazo determinado. Aí você tem que ficar de contrato. E Posso falar que pela legislação, se eu não me engano, são 180 dias que o comprador novo dá para o inquilino sair mesmo com o contrato, seja de tempo maior. Mesmo que seja, isso mesmo, 180 dias. Agora, na minha mentoria, eu ensino também sobre os casos de uso capião. Mas isso eu não vou falar isso aqui agora não, porque senão eu vou sair muito. Deixa para a mentoria. Por quê? Existem também algumas situações que o uso capião é devido. Mas isso é na mentoria que eu explico. Então, gente, tem que ter muito conhecimento, percebe? Muito conhecimento. Outra coisa, IPTU não avaliado. É uma outra questão aqui, que nem tudo que brilha é ouro. Em Betim, IPTU é baratinho. Baratinho. Lagoa Santa também, o IPTU é baratinho. Agora vem para Belo Horizonte sem olhar. Arranca o couro. Entenderam? Então, se você chegar, não, esse imóvel aqui não deu tempo, etc., a gente acredita que vai caber no bolso. Porque isso, o IPTU dessas regiões, ele é barato, ok? Mas vai cair aqui em Belo Horizonte que você pode pegar uma dívida gigante, tá? Então tem que consultar isso aí. Vamos lá. Outra coisa, gente, o jogo dos bastidores. Os investidores, eles são espertos. Quem quer ser esperto aqui, muito esperto, todo mundo aqui já é esperto, mas quer ficar mega esperto. Cutuca aí, ó. Ô, corda, fala aí. Hã? Tem que ter. Então, no jogo dos bastidores é o seguinte: quem vai lucrar no leilão não é o cara que é mais rico e que tem mais dinheiro, não. Quem vai lucrar é o cara que é bem informado, que tem inteligência. E a inteligência em favor dele. Aqui, os profissionais, eles estão fazendo o quê? Diligência no imóvel antes de arrematar. Ele estuda o imóvel, ele estuda o mercado, ele faz as contas, ele estuda juridicamente aquela matrícula, ele estuda se não tem processo. Ah, então se tiver processo eu não vou comprar? Ô, gente, depende, isso, depende. Tem processo que também na mentoria eu falo, existem 5 fases de um processo. Se você tiver algumas das fases já cumprida, você pode entrar tranquilo. Mas, dependendo da fase do processo, eu vou ser conhecendo como analisar um processo, você vai falar o seguinte: não, aqui eu não vou entrar, não. Aqui eu não vou entrar. Porque o que acontece? Muita gente vira para mim e fala assim: ah, mas fulano de tal comprou um imóvel, tem 5 anos na justiça, porque não sei o que, levou uma tinta danada e sai falando mal do leilão. Você já ouviu alguém falar isso? Às vezes até mentira. Às vezes até mentira. Sabe por quê? Eu não falei que todo mundo que planta vai colher? O cara não fez o para casa dele, gente. Eu recebo ligação direto. Já que eu comprei um imóvel no leilão lá do não sei das quantas, do outro banco, não sei o quê. Você fez isso, filho? Não. Fez isso? Não. Fez isso? Não. Fez isso? Não. Ué, então tá bom. É benção, ótimo. Né? É um resultado. Então, aqui, ó, os grandes investidores, eles fazem isso ou eles pedem alguém para fazer para ele. Se ele não tem tempo, se ele não sabe, ele contrata um consultor. Eu. Ou, se ele quer saber, ele vai para a mentoria. Ele aprende na mentoria. Ele vira aluno da professora Jaque e vai aprender. Ok?
Então essa é a ideia. Muita coisa mudou, né? Agora, gente, aquela musiquinha boa que é importante aqui. Esse momento, gente, é onde eu vou falar o seguinte: os pilares para você comprar com segurança. Aqui eu vou falar dos pilares para você comprar com segurança. Existem pilares que precisam ser cumpridos. Vamos fazer um exercício? Fecha o olho e concentra no que eu estou falando. Vocês vão imaginar agora o seguinte cenário. Você contratou um advogado porque você quer comprar um imóvel no leilão. Só que você tenta falar com esse advogado e o advogado nunca te atende. E o leilão está chegando. Você está ficando ansioso. Você quer muito aquele imóvel é perto da sua casa. Fecha o olho, concentra. Ele é perto da sua casa e você quer aquele imóvel. Porém, o advogado, ele errou com você. Naquela matrícula existe uma carta precatória. E o que é isso? Nossa, você não sabe o que é aquilo, você acabou de descobrir que o advogado não percebeu que essa carta precatória vai te trazer um prejuízo. Você está nervoso, ansioso, querendo comprar aquele imóvel. Outra situação. Você precisa de alguém, de um despachante, de um consultor, de um corretor amigo, para ele te falar sobre a avaliação daquele imóvel. Se aquele imóvel vale realmente o que a Caixa está falando que vale. Você ficou sabendo que a Caixa, uma vez, avaliou um imóvel bem para mais e ele vale bem para menos. Isso te trouxe angústia. Te deu uma sensação que você falou o seguinte: não, será que esse imóvel está sendo avaliado certo? Será que está? Será que você pode fazer esse arremate? Você está se sentindo perdido e desamparado. Aqui, você se depara numa seguinte situação. Ainda nesse imóvel, podem continuar com o olhinho fechadinho, que nós estamos aqui, ó, fazendo uma viagem no tempo. Você faz as contas, mas você esqueceu que você tinha que gastar e colocar ali na sua planilha 15% de ganho de capital. E você não calculou corretamente esse valor dentro da sua planilha de custos. Você quer vender o imóvel e você imagina, agora eu já comprei o imóvel, aí vamos mudar o cenário, a gente acabou de comprar o imóvel e você verificou que na sua planilha de custos não tinha os 15% de ganho de capital e não tinha aqueles 30 mil de débito de condomínio, daquela história do apartamento do Camargos que eu te contei. Esse é o cenário que nós estamos tendo. E você vai lá no lance. Você desiste, se você arrematou esse imóvel e de repente você fala o seguinte: agora eu vou arrematar outros imóveis, mas eu ainda me sinto inseguro, eu não tenho estratégia. Eu vi que aquele imóvel que eu arrematei, eu não analisei corretamente, não coloquei 15% e ainda tive um prejuízo aí de um débito de condomínio que eu não estava esperando. Tem um próximo imóvel para eu comprar. Eu preciso de estratégia, eu preciso saber aonde entrar, as informações que eu preciso ter antes, para que eu chegue nesse arremate com confiança. Eu tenho que ter confiança do que eu estou fazendo. Eu não posso ficar inseguro e não dá para fazer conta naquele momento. Eu preciso de sentir essa segurança. E, no final, daquele imóvel que você já arrematou, o despachante te enrolou. Você já está querendo arrematar outro imóvel e aquele outro que você arrematou, você sabe que você tem um prazo para cumprir. Você, 30 dias depois que você arremata o imóvel, você tem que registrar esse imóvel. Porque senão, a Caixa Econômica vai fazer, sabe o quê? Te aplicar uma multa
de 5% do valor do arremate e você vai perder os 5% que você deu para o leiloeiro. Meu Deus do céu! Eu vou perder os 15% do ganho de capital que eu não coloquei e esse despachante enrolado, ele não soube, ele calculou o ITBI errado e a prefeitura está pedindo para retificar. Ai, eu vou perder. Eu vou perder esse prazo na Caixa Econômica Federal e vou tomar 10% na orelha a mais nas minhas despesas. Qual que é a sensação que nós estamos tendo? Qual que é a sensação? Tudo isso, gente, agora a gente pode abrir a mão, os olhos. O que vocês sentiram aí com isso? Vocês sentiram que isso é uma realidade que acontece? Esse despachante aqui, gente, se ele ou você não for esperto e você perder o prazo, você vai perder, no meu exemplo aí de um imóvel de 100 mil, você vai perder pelo menos 10 mil reais. Ok? Porque existe prazo e o edital é rígido. Você tem que executar. Raríssimas as exceções, esse prazo é estendido. Isso está onde? No edital. Eu contei para vocês que eu estou fundando uma comunidade hoje oficialmente chamada Clube do Leilão. Vocês estão recebendo aí, ó, todo o material já tem a marca do Clube do Leilão. Ela está sendo fundada oficialmente hoje, mas o grupo de investidores ele já existe há muito tempo. Há muito tempo. Tem pessoas que já fazem parte aqui do meu grupo Faz Oportunidades, tem pessoas que compram comigo aqui há mais tempo, ok? Porém, eu senti a necessidade de criar um clube. Porque nesse clube, as pessoas se ajudam. Então, gente, no Clube do Leilão, a ideia é reunir um grupo de investidores, porém, investidores que nós vamos ter contato sempre e vamos levar para eles informações antecipadas. Quem faz parte aqui do Faz Oportunidades, que é um grupo meu que eu tenho aí no WhatsApp? Acho que o Alexandre tá. O Otto tá. Tenho lá 200 e tantas pessoas. Tem um outro grupo que é Empreendedores do Leilão. Tem mais 200 e tantas pessoas. Fora o meu mailing de clientes, que é mais de 5 mil clientes. Mas será que todos estão comprando, estão alinhados, estão próximos? Não. Tem gente que compra e pronto, você nunca mais vê. Ele só queria comprar um imóvel para morar. Tem gente que não, que compra o imóvel porque ele quer reformar, vender e quer comprar outro. Essa pessoa fica mais próxima de você. Perfeito? Então eu senti a necessidade de ter um grupo daquelas pessoas que estão próximos, que querem comprar sempre. Aí eu tive a ideia, vou criar o Clube do Leilão. E para essas pessoas, o acesso à informação ele vai ser mais rápido. É claro, a questão é normal. Isso em tudo quanto é lugar que você for. Você vai lá no banco, não tem o cliente Select, tem o cliente Estilo, não é assim? Santander, o cliente sei lá o que, o nome lá. Como é que chama lá? No Select, não é assim? Então, nós vamos... Itaú, Personalité, não é assim? Então, aqui, na Jaque, nós vamos ter os investidores do Clube do Leilão. Então, eu vou fazer para vocês uma estimativa das pessoas que não estão nesse clube, mas que me demandam, certamente. Primeiro lugar, isso é uma estimativa, tá? Os acessos anuais. No Clube do Leilão, a ideia do Clube do Leilão é pagar uma anuidade de R$ 2.500. Nessa anuidade, ele vai pagar para quê? Ele vai ter assessoria jurídica, ao invés dele ir lá no mercado, pegar um advogado generalista, igual eu coloquei para vocês. Tudo na vida você precisa de um especialista.
Especialista, por quê? O advogado generalista, ele é criminalista, ele é não sei o que, tal, ele é de família, mas ele não é especializado em imóveis. E na especialização de imóveis existe o pulo do gato, como tudo na vida. Então, dentro do clube, eu vou ter o especialista, o advogado, para te atender em todas as situações. A gente precisa de notificar a pessoa corretamente. Se você não fizer uma notificação correta, você perde tempo. Eu tive um cliente há pouco tempo, um cliente muito rico. Ele falou comigo assim, eu não vou nem falar o nome dele porque não pode, mas ele é muito rico, mexe com exportação de tecido. Não, meu advogado, meu escritório, eu tenho escritório aqui que não sei o quê. Fez tudo errado, gente. Fez tudo errado. Notificou errado. Entende? Está patinando no processo. Até hoje. Um outro cliente meu que comprou uma casa em Lagoa Santa também, comprou um imóvel por 1.400.000. Está à venda, inclusive, esse imóvel comigo por 2.800.000. Se alguém quiser comprar, pode falar. Ou seja, ele comprou esse imóvel, em 30 dias já estava desocupado. A pessoa não quis negociar comigo. Eu tentei de todas as formas, tentei uns 15 dias, entramos, no mesmo dia que entrou com o processo, o juiz deu a liminar, ou seja, aí a pessoa quis negociar e ela saiu no final do ano. E ele queria, sabe quanto para entregar o imóvel? 300.000. Ou seja, ele queria 300.000 para sair. Eu consegui negociar com ele, nós pagamos 50.000 em 2 parcelas e ainda deixou sofá, geladeira, um tanto de coisa dentro do imóvel. Lindo, maravilhoso, eu mando para vocês verem o imóvel que ele conseguiu comprar. Mas ele contratou o advogado certo, que no caso é o Dr. Giovanni, e eu tenho vários advogados que são parceiros e que são especialistas. Mas se você for lá nele separadamente, eu tenho desde o advogado Top of Mind, que foi advogado da Petrobras, que vai te cobrar 30.000 reais para fazer, até o Guilherme Kitts, que é outro que é top também, mas ele vai te cobrar uns 25.000, porque ele está com grandes empresários, com grandes indústrias. O camarada tá assim, até um outro advogado que é tão esperto que sabe tudo e que ele vai te cobrar bem mais barato. Entenderam? Então essa é a diferença. É você ter dentro dessa comunidade pessoas para ajudar. Você ter, por exemplo, um arquiteto. Estamos aqui. Ele é da arquitetura. Temos o outro ali que é da reforma. Você não pode ficar gastando muito dinheiro com imóvel. Eu já tive cliente que ficou tão encantado que gastou fortunas. Ele só diminuiu a lucratividade dele. É muito melhor você contratar alguém que é indicado, referendado, que alguém sabe do serviço dele, do que alguém que você não consegue. Concorda? Você vai no escuro? Para quê? Então, dentro dessa comunidade Clube do Leilão, eu vou ter o arquiteto, já tenho, né? Já tenho arquiteto, já tenho engenheiro, já tenho advogados, os corretores, os investigadores de imóvel. Para quê? Que são especialistas nisso para te dar toda essa comodidade. Te dá segurança. Outra coisa. Quem está fora, os meus clientes, eu dou cursos, viu, gente? Por exemplo, um curso que eu dou aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho. O que eu faço? Porque eu vendo imóvel, mas eu tenho produto para todo tipo de cliente. Ele não quer participar do Clube do Leilão, eu não vou ficar sem você, não. Cliente, a gente tem que ter ele perto da gente. Eu quero o cliente, seja ele de qualquer jeito. Seja ele para ele ser meu aluno de mentoria, seja ele para ser o meu cliente de consultoria, porque consultoria eu faço tudo para ele, não precisa fazer nada. Ou ele vai ser o meu cliente no despachante ou nos cursos, nas imersões que eu faço. Uma imersão minha aqui é R$ 1.250 para um tema. Ok? Uma imersão. Monitoramento de oportunidades. Ah, Jaque, não existe isso, gente. Não é possível. Eu recebo ligação. Jaque, quando você vê um imóvel bom, você me fala. Não é assim. Não posso, não dou conta. Entende?
Como que eu vou ligar para esse tanto de gente e lembrar na minha cabeça que o fulano quer um imóvel tanto? Eu vou lembrar do camarada que está aqui me contratando. Ô, Jaque, você vai fazer para mim um monitoramento todo mês de oportunidades. Meu perfil é esse. Eu quero um imóvel assim, assim, nessa região, até tanto. Tem que ter, pode ter escada, não pode ter escada, tem que ser assim, sabe. Ótimo, ele vai me pagar R$1.000 por mês. Eu vou trabalhar para ele. Estou lembrando dele toda hora. Concorda? Porque eu não posso me comprometer, né? E é assim que a gente ganha dinheiro. Abençoando, porque eu estou abençoando sua vida. Você vai lucrar. Eu também tenho que lucrar, ué. Pega a benção aí, meu filho. Você não quer, não? Quem quer ganhar 50 mil aí? Quem quer ganhar 100 mil aí? Ah, também quero, tá? Então, sou boba, não. Outra coisa, calculadora do leilão. Essa ferramenta, gente, não tem como não usar essa calculadora do leilão. Mas é só uma planilhazinha do Excel e pronto, colocou lá umas fórmulas? Não é não, gente, é um jogo de acerto e erro. Que você vai melhorando ao longo dos anos, ok? Você vai melhorando com o quê? Vai melhorando com os erros. A gente vai aprendendo. Todo dia eu estou aprendendo. Hoje eu disponibilizo. Quanto que é a calculadora do leilão? R$950. Ué, quantos anos eu fiquei para poder achar minha fórmula perfeita? Né? A Coca-Cola dá a fórmula dela? Não. Também não quero não, ué. E-book. Aqui eu tenho um e-book que é para vocês, que é um livro de consulta básica minha, que eu escrevi. Ele custa R$87. Apostila detalhando tudo para você saber o primeiro passo, onde que entra, com que entra, como é que faz um cadastro, como é que não faz isso, onde que tem que ir, explicando beabá. Eu tenho apostila também. Ela é digital, tá? Por exemplo, análise jurídica de imóveis monitorados. Se eu pegar aqui uma pessoa considerando 5 imóveis, porque eu não vou falar que você não vai ter ali, gente, 20, 30 imóveis, não. É um funil. A gente pega ali 30 imóveis e vai afunilando para chegar em 5 e você vê qual dos 5 você quer comprar. Ok? Coloca ali, ó, no funil e você vai fazendo assim. Então, se você pegar 5 análises jurídicas, de 5, desses 30, 5 você vai querer saber tudo. Se você for pegar a análise jurídica para 5, você vai gastar aí R$2.485. Porque o profissional que faz a análise jurídica é um advogado formado. E ele não vai ficar analisando as coisas de graça para um leilão que ele nem sabe se a pessoa vai ganhar. Concorda? Porque você pode entrar no leilão, você pode ganhar, como você pode perder. Concorda? Você pode chegar no leilão e falar assim, não, chega, eu não vou participar mais. Chegou no meu limite. E o trabalho que foi feito? Ele também tem que ser remunerado. O cara, para te dar essa informação, ele vai cobrar. Para processos judiciais, inclusive eu tenho parceria com um advogado especialista em processos judiciais, o buraco é mais embaixo. Na mentoria eu também falo isso. Processo judicial, o buraco é mais embaixo. Aí que você precisa de um advogado mesmo. E ele vai te cobrar 5% do valor da arrematação. Se não cobrar 10%. Porque ele vai comer o processo, mastigar o processo, vai jantar o processo, almoçar o processo. Porque existem inúmeras variáveis que são totalmente diferentes de um leilão extrajudicial. Leilão extrajudicial é uma coisa, extrajudicial é outra coisa. É bom também? É. Mas você vai ter que pagar por isso. Outra coisa. Negociação de desocupação. Jaqueline, comprei um imóvel. Você faz lá a negociação com o abençoado para mim? Faço. R$3.000.
Por que a negociação muitas vezes é interessante? Porque uma boa negociação te evita entrar na justiça. Evita. Se o advogado ia te cobrar lá 7 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, porque tem vários preços, você economizou, concorda? Na negociação, eu garanto para vocês, eu estou falando de boa. A grande maioria dos casos a gente consegue negociar. A grande maioria. As pessoas sabem que tem que sair. Não são pessoas desonestas. São raras as pessoas desonestas. É raro acontecer, eu não saio daqui e daqui ninguém me tira. Mas pode acontecer. Em cada 10 casos, 2, se não 3, nós vamos precisar disso. Então a negociação funciona. Eu acabei de vivenciar isso. A inquilina, eu ofereci o imóvel para ela de Betim, ela não quis, desocupou o imóvel, me entregou a chave ontem. Pergunta se o ex-mutuário sabe que eu já estou dentro do imóvel, gente. Sabe não. Pergunta se eu já troquei a chave, já coloquei um tetra-chave lá de todo tamanho. Coloquei. Daqui uns dias o ex-mutuário vai me ligar. Porque ele vai querer ir lá no apartamento dele e já trocou a chave. E eu já coloquei lá na portaria que o meu nome é proibido dele entrar. Aliás, ele não vai nem entrar mais no prédio. Agora, pergunta se ele sabe. Ele estava conversando até semana passada com a inquilina, perguntando ela se ela ia renovar o contrato dela de aluguel. Eu orientei para a inquilina. Fala que você está pensando, conversando com seu marido. Não fala que eu vim aqui não, minha filha. Pelo amor de Deus, que eu vou te ajudar a comprar seu imóvel próprio. Tenha fé, já que você não pode comprar agora. Ela ficou de qual lado? Do cara que perdeu o imóvel e não avisou a ela, alugou o imóvel para ela, ganhando aluguel e não pagou a caixa. Isso é honestidade? Ô, gente, pelo amor de Deus, dificuldade todo mundo pode passar na vida. E passa. Eu já passei. Tinha época que eu tinha 2 carros 0 quilômetro, o negócio apertou, eu falei, o quê? Por que eu vou ficar andando com esse carrão aqui? Vendi e comprei 2 carros usados. Mas eu não vou dever. Eu não vou ter ninguém ali me enchendo a paciência. Eu não vou ter meu nome sujo. Isso é uma questão de princípio. A pessoa perdeu o imóvel porque ela perdeu alguma coisa dentro dela que ela não encontrou. Por isso que eu fui fazer inteligência emocional, porque eu quero conversar com essa pessoa e abençoar ela, chamar ela para ir para Jesus. Falar, filho, você tem que curar a sua ferida. A sua ferida está te levando aqui, você perdeu o imóvel. Sabe por quê? Porque você bebe demais. Sabe por quê? Porque você não honrou sua esposa. Eu sou meio psicóloga, meio pastora, meio tudo. Por isso que as minhas negociações, elas são boas. Porque eu olho no olho do camarada. Eu chamo ele para orar junto comigo. Quando ele não quer me dar uma vassourada, se ele quiser dar uma vassourada, eu oro por ele também. E depois eu acalmo o coração do homem. Porque, oração tem poder. Quem acha que a oração tem poder aqui? Isso não é religião, não, gente. Isso é fé. Não estou falando aqui de religião, não. Isso aqui é fé. E Deus abre a porta mesmo. Ele abre a porta. Na hora que eu vou, eu falo assim, Jesus, manda seus anjos aqui comigo agora. Manda, Jesus, eu estou indo. Na hora que vai ver, eu já estou lá dentro do condomínio. Não sei nem como que eu entrei. Porque o povo não quer deixar a gente entrar dentro do condomínio. Na hora que vai ver, eu já estou lá dentro, vendo o relógio de luz, se está ligado ou se está desligado. Entende? Estou lá. Me pergunta. É um pitbull que sempre está lá na porta, não quer deixar eu entrar. Não pode entrar. Aqui não pode entrar aqui, meu filho. Aqui é Jack Joyer. Que não quer. Se não vai de um jeito, vai do outro. Eu vou lá na agência, pego uma carta do meu gerente geral. E isso é bom, é relacionamento. É você ter relacionamento dentro da caixa, que te ajuda também. Para agilizar as coisas, para fazer as coisas rápidas, você não ficar ali dentro. Você que é correspondente da caixa, tá lá, ajuda ou não ajuda? Abre porta. Vai você não ter um bom relacionamento com o seu gerente geral lá em Vespasiano? Tá enrolado. Meu gerente geral, tudo que eu peço é na hora. É na hora, não demora não. É na hora. Entende? Por quê? Porque a gente leva negócios. Entende? Então isso é a diferença. Então você vai ali,
Beleza, vou negociar a desocupação desse jeitinho que eu acabei de contar para vocês. E dá certo. E se não der certo, vai pro pau também. Não tem problema não. Se não quer no amor, vai no pau. Nós temos um advogado lá que é baixinho, pequenininho, mas ele é bravo, menino. Você precisa de ver. Diligência operacional. Ir no imóvel. Se eu for lá em todos os imóveis monitorados, multiplicado aqui por 5, cada diligência eu cobro lá R$750. Eu não vou sair do meu escritório, que eu posso estar atendendo, vendendo, fazendo um negócio, para não ganhar dinheiro, gente. Isso eu fazia quando eu estava começando a minha vida, eu não estou mais começando. Amém? Amém. Análise mercadológica. Pessoal, análise mercadológica, eu vou contar um caso para vocês aqui. Um cliente comprou um imóvel comigo e o imóvel, a avaliação do imóvel era X. Porém, os anos se passaram, perto do imóvel tinha um rio, o rio começa a encher e o imóvel alaga. Ele comprou o imóvel, é desses clientes que tá sabendo tudo, sabe tudo, já tá comprando, só põe meu código. Para mim tudo bem, gente. Menos trabalho para mim e dinheiro no bolso. Porque antes, a Caixa, ela não é em todas as rematações, a Caixa ela tem cinco etapas de venda. Somente em 2 eu sou remunerada como corretora. Nas outras, a remuneração não dá para comprar nem o lanche ali da semana do supermercado. Não estou falando mal não, gente. É bênção demais. Eu amo trabalhar para a Caixa. Só que isso me permite desenvolver novas coisas para atender o meu cliente e prestar um serviço. E ali eu estou sendo monetizada. Ok? Por quem? Por quem vai faturar. Pelo cliente, pela Caixa e por aí vai. Então a gente vai pegando. É daqui e dali. Esse cliente, ele comprou o imóvel alaga. Desvalorizou. Sabe por quê? A Defesa Civil foi lá e interditou o imóvel. Por quê? Porque durante a época de chuva, a água vai até no teto. Comprou o imóvel. Entrou na justiça contra a Caixa, pedindo a Caixa para devolver. Qual foi a resposta da Caixa? Meu filho, é sua obrigação ir no imóvel antes de comprar. Você não foi por quê? Por que você não foi lá perguntar aos vizinhos, perguntar não sei quem, perguntar não sei quem? Agora eu não vou te devolver o dinheiro, não. Ele está lá na justiça. Eu falei com ele, falei, não entra, você vai perder, ô abençoado. Ô, Jaque, mas eu não sabia que alagava. Eu falei, agora você fica lá nadando dentro do imóvel, ué. Eu falei, bobagem? Uai, gente. Conclusão, o bom é que nesse mundo tudo vende, até imóvel que alaga. Você acredita que ele arrumou um cara que quer comprar? Até imóvel que alaga vende. Aí eu falei com ele, ele me ligou, você faz o financiamento? Eu falei, faz, mas na Caixa não vai aprovar nada, vou ter que olhar em outro banco. Aí a primeira pergunta que eu fiz, eu falei assim, o cara que tá comprando sabe que alaga? Porque eu vou contar pra ele, tá? Sabe, Jaqueline, eu já sei que você ia me perguntar isso. Eu falei, então tá bom. Porque eu não vou deixar ninguém comprar imóvel e vou fazer financiamento do cara enganado, não. Aí ele mora lá na rua, que não sei o quê. Ele mora lá, mãe, parente, sei lá que mora, não sei o quê. Ele já sabe das histórias, já estão acostumados. Eu falei, então tá bom. Tá lá. A Caixa não financiou, o Itaú não financiou. E aí ele fez um financiamento pro cara. Os dois, o cara tá pagando o imóvel devagarzinho pra ele. Porque ele sabe que de outro jeito ele não vai vender o imóvel. Então olha o transtorno que aconteceu na vida desse meu cliente investidor. Entende? É por isso que essa diligência operacional era importante. Porque quando a gente vai no imóvel, a gente conversa sobre aquele imóvel com os vizinhos. Vizinho é todo fofoqueiro. Sabe tudo da sua vida, gente. Sabe na hora que você chegou, na hora que você dormiu. Conta tudo. Entende? Com técnica, então, eu arranco da pessoa o que eu quiser. Eu fui treinada para isso. Eu fui gerente do Citibank.
Como gerente do Citibank, você vai ficar lá internada num hotel, fazenda, aprendendo tudo quanto é técnica. Entenderam? A anuidade, então, para fazer a pesquisa mercadológica, ela pode variar. Então, você tem que fazer uma pesquisa mercadológica atual. Esse exemplo que eu dei foi por conta disso. Despachante. Se você comprar um imóvel, a Caixa Econômica não nos remunera para colocar um imóvel no seu nome. É você que tem que fazer isso sozinho. Ou você contrata o seu correspondente. Então, no despachante, eu cobro um salário mínimo, ok? A taxa de administração de emissão na posse, existe uma taxa de R$ 1.500, que é paga. Essa taxa, depois o advogado vai te cobrar o restante. Então, existe uma taxa inicial na contratação. Revisão judicial. Esse aqui é legal demais, gente. Inclusive, aqui não tem nem valor. Se você comprar um imóvel, independentemente de qualquer coisa, tá? Independentemente. A prefeitura pode calcular o ITBI errado. Já calculou o ITBI errado de diversos clientes meus. Inclusive de imóvel que eu comprei para mim. Eu estou com processo judicial. Atualmente, o doutor advogado lá pode entrar, Jaqueline Cozevedo, te dou meu CPF, você procura lá, você vai ver um processo atual meu, porque eu paguei ITBI a mais nesse imóvel do Castelo. Por que eu paguei ITBI a mais? A gente não tem tempo para brigar com a prefeitura. Nós não temos tempo. A gente tem que pagar por quê? Porque temos um edital para cumprir. Se você não registrar, a Caixa vai te penalizar. E você vai ficar suspenso por tempo indeterminado de fazer outras contratações. Então, você paga o ITBI e depois o advogado, ele entra com um processo de revisão de cálculo de ITBI. Primeiro entra com um processo administrativo, se não der certo, você entra via judicial. E a prefeitura vai demorar, mas ela vai te devolver o dinheiro. No apartamento do Engenho Nogueira, que eu moro hoje, eu recebi R$2.000 de restituição. Nesse do Castelo, eu não sei, porque está o processo lá rodando, ok? Mas eu paguei. Você pagou ciente? É claro, paguei ciente que eu estou pagando mais caro. E eu não vou discutir com a prefeitura, não tem tempo para isso não, gente. Eu pago o que ela quiser. Eu preciso de registrar o imóvel para eu poder vender esse imóvel e eu não ter a Caixa Econômica Federal no meu pé. Entende? Então, se a prefeitura mandar eu pagar lá 10 mil, 20 mil, 30 mil, eu pago. Falar, sua abençoada, eu te pego, você vai ver. Eu te pego na esquina, tá? É uma questão de tempo, tá? Então, o advogado, ele vai te cobrar, porque aqui não tem valor, ele só te cobra no sucesso. O sucesso é tão certo que ele não te cobra nada para entrar com o processo. Se ele tiver sucesso, o valor que você que você devolveu para você, ele vai te cobrar 40% desse valor, ok? Então, tudo isso aqui... Se a pessoa for gastar nesse cenário aí de 5 imóveis que eu fiz uma estimativa, ela vai gastar aí R$22.412 para ter tudo isso que é mega importante, né? Pode ser que uma coisa ou outra você não queira, mas que de maneira geral tudo isso é importante para que você esteja preparado. Ela fez uma pergunta muito interessante. Ela foi lá, viu no site da Caixa, o imóvel vai ligar para mim e vai falar, Jaqueline, qual que é essa condição? Primeiro, vai depender da etapa que o imóvel está. Eu não falei que são 5 etapas? Vai depender da etapa que o imóvel está. Porque para cada etapa eu presto um tipo de serviço, ok? Então não é assim, chegou e eu vou contando tudo, não. A gente é parceiro. Você vai ganhar dinheiro, mas eu também preciso de ganhar dinheiro, ok? A diferença do Clube do Leilão é que além de você trazer para mim aquele imóvel que você interessou, eu vou levar para você os mapas de vários outros imóveis naquela região que você determinou, que é feito através
de uma ferramenta tecnológica para mapear não só aquele imóvel que você fez, em outros, até para você comparar. Porque você vai passar a ter um banco de dados bem maior e com uma ajuda da IA para que você possa comparar. Porque muitas vezes aquele imóvel que você trouxe, ele é bom, mas tem um outro que é muito melhor do que ele. É muito melhor do que ele. Então, quando você está no individual, sozinha, você olha só isso aqui. Quando você tem uma ferramenta e uma estrutura por trás, você ganha muito mais condição de analisar. Essa é a nossa proposta. E dentro dessa ferramenta, a gente vai buscar as outras ferramentas, que é a análise mercadológica, a análise jurídica, a análise financeira, para que na hora que você for arrematar, você saber exatamente o que você pode fazer. Gente, eu vi outra pergunta interessante do FGTS. Você sabia, na mentoria, eu explico isso. Quando você vai poder utilizar um FGTS e quando você não pode. E quando o imóvel pode usar o FGTS e quando o imóvel não pode. E tem alguns imóveis que é só à vista. E tem imóvel, por exemplo, que você pode usar o FGTS, mas o imóvel não permite. Ok? Então, também tem essa situação. Teve uma cliente recente que ela comprou um imóvel e ela achou que poderia usar o FGTS. Por quê? Eu perguntei para ela, você tem imóvel? Ela falou, não. Tá bom. O imóvel permitia ela comprar o imóvel usando o FGTS? Permitia. Eu fiz a entrevista. Me dá a sua declaração de imposto de renda. Ela não tinha realmente nenhum imóvel declarado. Ela me falou que não tinha imóvel. Depois fez a arrematação. Escuta para você ver, porque a pergunta que ela fez é mega importante. E essa é a minha proposta no clube do leilão. Por quê? Eu não consigo fazer isso para uma comunidade de 4.000 pessoas. Mas eu consigo fazer isso para um grupo fechado e pequeno. E à medida que esse grupo for crescendo, eu vou ampliando a minha equipe e vou aumentando a minha estrutura. Aí tá, beleza. Começamos, arrematou o imóvel, lindo, maravilhoso. Não é que esse imóvel, a Caixa Econômica Federal descobriu que a matrícula, ela tinha uma matrícula de um lote no nome dela. Aí, conclusão, eu quase tive um filho, porque tem cliente que quer matar a gente do coração. Entende? Espero que não tenha nenhum aqui nessa situação. Quase que eu tive um filho, porque ela falou comigo que não tinha. No imposto de renda dela não tinha. Depois descobriu que ela tinha um lote. Pediu o IPTU do lote. Área construída, 50 metros quadrados. Gente, ter uma área construída de 50 metros quadrados dentro de um lote, é lote, construtor? É lote? Não é, deixou de ser lote. Ah, mas Jaqueline, é um barraco velho, caindo aos pedaços. É, filha, linda, maravilhosa, boneca, abençoada. Gente, que ódio que eu tenho. Tem hora que eu tenho vontade de matar. Aí eu xingo o cliente, mas é pro bem dele, sabe? Mas ele já sabe que eu sou meio doida mesmo, aí continua me amando do mesmo jeito. Virei pra ela e falei assim, filha, por conta disso, você não vai poder usar o FGTS. Jaqueline, mas eu não tenho dinheiro pra pagar à vista, o que que eu faço? Eu falei, o que você faz? Você derruba esse trem lá, vai na prefeitura, arranca tudo lá, esse negócio, vai na prefeitura, pede uma revisão, a prefeitura foi lá, reavaliou o lote, gerou o documento que ela precisava para eu mostrar para a Caixa que era um lote mesmo, que não tinha mais construção nenhuma lá. Aí ela conseguiu usar o FGTS. Mas, olha, foi um parto. E eu consegui estender o prazo dela um pouquinho, tá? Para que ela ia perder. Eu já tava com ela no abismo, para falar a verdade. Já tinha, sabe aquele negócio que você fala assim, morreu. E aí a pessoa assim, se ressuscita assim na última hora. Foi o que aconteceu com essa moça. Entende? Então essa é a ideia. Perfeito? Graças te dou, Senhor, porque o Senhor é bom. Amém, e sempre Pai. nos ouve. Amém, Pai. Obrigado pela tua graça, Sim, que se Deus. estende a cada dia, a cada Amém. manhã. Amém, Pai. Gratidão por esse café tão abençoado.
por informações tão ricas vindas da tua serva. Amém, Pai. Que cada um venha ter o seu patrimônio, Amém, venha Pai. gerar rendas e transformação na vida e na família deles. Amém, Que Pai. em nome de Jesus, o Senhor venha dar a direção, Amém, Pai. proporcionando cada um a felicidade que merece. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, gente. Bom, excelente sábado para vocês.